Olá, eu sou a professora Ilusca, sou advogada, trabalho na área de Direito de Família e Sucessões, sou professora de Direito Civil nessa matéria também e membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. E o tema abordado na aula de hoje é um tema novo, relativamente novo, embora a lei seja de 2010. Trata-se de alienação parental. Mas antes de entrar no tema específico, eu vou falar um pouco sobre família. E existem excelentes autores que tratam da história da família. E entre eles tem Friedrich Engels. E ele diz no seu livro o seguinte, que a família ela tem uma origem endogâmica, exogâmica, poligâmica e monogâmica. A família endogâmica, ele retrata a época das tribos hindus, há muitos anos atrás, que as pessoas viviam na mesma tribo e os homens e as mulheres se relacionavam entre si. Não havia a questão da fidelidade. Então, as mulheres se relacionavam com todos os homens daquela tribo e todos os homens saíam à procura de caça para prover as necessidades das mulheres que ficavam ali na tribo cuidando da prole. Então, sabia-se quem era a mãe, mas não o pai. Nada obstante, todos trabalhavam para sustentar aquelas mulheres e aqueles filhos. Infelizmente, o tempo mudou e a família tornou-se exogâmica. Então, nesse momento, o homem, curioso como é, ele sai para conhecer outras tribos. E nas outras tribos, ele constitui outras famílias. E ela vem se modificando até chegar na família poligâmica. Então, nós vamos voltar um pouco em Roma Antiga, onde existia um patriarca, seus filhos, sua mulher, suas mulheres, seus serviçais e os seus animais. Fora o filho assim reconhecido, a mulher, o serviçal e os animais eram tratados como res, como coisa, no sentido de posse. E o patriarca tinha sobre essa família o poder de vida e morte. Ele celebrava um culto religioso, ele proporcionava vida ou não àquelas pessoas que o serviam. Bom, mudado o tempo, e hoje nós estamos na família monogâmica, um tempo mais atual, nós vamos ver que a família, diferente daquela época em Roma, que os filhos estudavam em casa, a religião era praticada dentro do lar, hoje todos saem para trabalhar, saem para estudar, saem para praticar os seus credos nas suas igrejas. Então, diante dessa nova figura da família, às vezes no curso, na graduação, me questionam, a família é uma instituição falida? O casamento é uma instituição falida? Não. Se nós vamos lembrar casamentos dos antepassados, existia uma relação de dependência financeira. Isso já não existe tanto assim. O que existe hoje são duas pessoas que se casam por afeto, por amor e não mais por dependência econômica. E dessa forma, terminando o amor, o casamento se dissolve. E até pouco tempo, na dissolução do casamento, a mulher ficava com a guarda do filho menor. Sempre era uma guarda unilateral. O pai continuava provedor e era aquela pessoa que visitava o filho, era um pai de visitação. Porém, isso também mudou. O pai, hoje, ele está mais participativo na vida do filho. Ele está participando da vida escolar, das reuniões escolares, ele vai buscar o filho na escola e leva para sua casa, viaja com o filho. Isso não existia até pouco tempo. Então, esse dinamismo, essa mudança, ela veio amparada também por lei. Por quê? Ora, nós que trabalhamos na área de direito de família, nós sabemos que no momento da separação é quando o casal mostra o que há de pior, o que há de mágoa. E, geralmente, o filho, nessa circunstância, ele é usado como moeda de troca. Então, você visita, mas só terá visita se pagar os alimentos. Então, se não pagar os alimentos, não tem visita. E aquele cônjuge alienante esquece que o direito de visita não é do pai, do avô, do vizinho, é um direito da criança.
o direito de visitas, o direito de convivência, ele é necessário para a formação afetiva, para a formação social, psicossocial daquele menor, ou até não tão criança, do adolescente também nós vamos falar juntos, ok? Muito bem. Se há uma insatisfação, como geralmente há, no momento da separação, e, em regra, é a mãe que utiliza desse poder que ela tem sobre o filho menor, que ela estabelece essa pseudo-dependência, ela se utiliza disso para atingir o ex-marido. E é sobre essa interferência na relação que nós vamos falar hoje, sobre a alienação parental. Então, vamos lembrar que alienar é excluir, deixar de lado. E a mãe, às vezes, se utiliza, eu vou usar mãe, repito, por questão genérica. Na prática, é o maior número de acontecimentos, pelo menos na jurisprudência que nós estudamos. Então, geralmente, é a mãe que se utiliza dessa prática infeliz para afastar o pai da convivência com o seu filho. Bem, vamos só recordar do artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, que o Estado deve proporcionar a coibir a prática de violência domiciliar. Então, diante desse parágrafo 8º, surgiu a Lei Maria da Penha, que será abordado. Mas vamos falar também que a alienação parental é uma forma de violência praticada contra o filho, nessa interferência prejudicial que ocorre nessa relação de parentesco. E já que nós falamos em parentesco, vamos lembrar o seguinte: o que significa parentesco? Parentesco é um liame que vincula as pessoas que descendem uma das outras ou elas descendem de um tronco comum. Então, aqui nós falamos do parentesco em linha reta, do pai para o filho, do avô para o neto, tanto na linha ascendente quanto na linha descendente. Vamos lembrar que esse vínculo ele é indissolúvel. E a outra forma de parentesco consanguíneo é o parentesco na linha colateral, que aí vem os tios, vem os primos e o parentesco vai até o 4º grau, que é a relação entre primos. Existe também o parentesco por afinidade, que decorre do casamento. Então, os parentes de um cônjuge, os parentes em linha reta, são parentes do outro cônjuge. Por isso que existe o impedimento matrimonial entre o sogro e a nora, o genro e a sogra. Também não seria de bom gosto, mas enfim, se alguém quiser casar com o sogro ou com a sogra, a lei não permite. Outra circunstância, a outra forma de parentesco é o parentesco da ordem civil. Ele decorre da adoção. Nós vamos lembrar que a adoção hoje ela deve ser, não tão recentemente, mas ela deve ser declarada por sentença e ela estabelece o parentesco não só da maternidade e paternidade, mas também os parentes do adotante são parentes do adotado. Então, a relação de avô, a relação com os tios, a relação com os primos são as mesmas de um filho natural para um filho adotivo. Bem, a outra origem de parentesco que trata da relação civil é aquela por parentesco da relação socioafetiva, que é a relação do companheiro com a filha ou filho da sua companheira, é a relação do padrasto com a madrasta e os seus enteados, que às vezes existe um laço afetivo tão extenso que dali decorre, às vezes, a obrigação de alimentos, inclusive também direitos sucessórios. Então, voltando para o nosso tema, vamos falar da alienação parental. E lembrar que esse tema ele é tratado na Lei 12.318, de agosto de 2010. E no seu artigo 2º, ela trata do seu conceito e traz ali no seu conceito como uma interferência prejudicial ao desenvolvimento sociopsicológico e afetivo da criança. E também nesse mesmo artigo, ela traz a legitimidade passiva e a legitimidade ativa. Quem que pratica o ato de alienação parental?
o pai e a mãe, os avós e quem também tem responsabilidade de guarda sobre o menor, um tutor ou um curador. Muito bem. Quem pode requerer a declaratória de alienação parental? O pai ou a mãe, inclusive também os seus avós. Bom, se no momento houver o interesse do alienado ver assim declarada a sua relação, ele não, primeiro, o que a lei determina? A possibilidade dessa declaratória de alienação parental. Mas antes de procurar uma medida judicial, convém orientar o alienado para a seguinte conduta. Como que ele identificou essa alienação parental? E ele vai ter que explicar. Ora, no momento da visita, eu não posso, eu sou impedido de visitar. Ou, quando eu ligo, nunca pode atender. Se eu vou buscar na escola, não podem me entregar. Se eu pretendo sair, não posso levar para um passeio. E, nesse caso, se ainda assim analisar bem a postura da criança, a postura do menor. Ele vai ao passeio, ele vai ao encontro, mas ele não se entrega, ele não aproveita esse passeio. Ele se sente mal, ele não fica à vontade, porque alguém falou que o pai não é bom, ele descaracterizou, difamou, caluniou a figura. Eu falo sempre, em regra, do pai, tá certo? Da mãe em relação ao pai, mas pode ser ao contrário também. Ora, a primeira providência é notificar o genitor alienante. De que forma? Primeiro, para um contato informal. Olha, a criança está saindo comigo, a relação está diferente, o comportamento está diferente, o vocabulário está diferente. Houve o caso inverso, que o pai chamou a mãe de vagabunda e a criança usou a mesma expressão para a mãe durante uma discussão. Esse termo nunca foi discutido na casa da mãe, mas a mãe percebeu que era um vocabulário que não se praticava ali, veio de fora, veio da casa paterna. E foi uma forma também dela chamar a atenção para esse pai, falar, olha, se isso continuar, eu vou pedir uma declaratória de alienação parental. Bom, além de observar essa criança, além de um contato com o genitor alienante, notifique, estabeleça as provas, forme o conjunto probatório. Então, após a notificação, no conteúdo da notificação, e eu disse isso na abertura do encontro do conselheiro tutelar aqui de Mato Grosso do Sul, informe o defensor público, informe o Ministério Público, informe o magistrado de que aquela mãe ou aquele pai está tendo tal atitude e que ele está sendo notificado sobre essa atitude. Ou seja, comporte-se porque nós estamos de olho, você pode ser penalizado por essa postura. Bom, além dessa notificação extrajudicial, a família ela pode procurar uma câmara de mediação. Então, nós sabemos que existe a câmara de mediação e a câmara de conciliação. São atitudes diferentes, muito embora ambas sejam importantes. Por quê? Às vezes falta a esses genitores, a esses pais, sentar e conversar. Aí você vai descobrir o seguinte, por que não pôde fazer a visita? Porque está devendo alimentos. Bem, o direito de visita é da criança. Há outras formas de se cobrar os alimentos. Bom, por que não pode sair? Porque está com uma namorada nova, loira, linda, alta, saltitante. Tá bem, mas a vida continua. Quem separou, separou. Houve o divórcio, a vida continua para os dois. Tá certo? A não ser que haja uma conduta desonrosa. E não há. Geralmente é por insatisfação mesmo. Bem, após essa conversa, tanto na Câmara de Mediação como na Câmara de Conciliação, se não houver uma solução pacífica, aí sim partir para uma inicial, para para a via judicial, para uma ação judicial declaratória de alienação parental. Então, nós vamos só esclarecer o seguinte. E no momento de ajuizar a demanda, é bom que se estabeleça a seguinte questão. A autoridade que se vai encaminhar para a vara de família, se houver assim na comarca. Mas antes de iniciar